Olá, amigos, tudo bem? Tudo certo? A paz de Jesus esteja conosco novamente nesse dia. Então, hoje nós vamos gravar o capítulo 2, A Escola das Almas, do livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Nélio Lúcio. Eu estava gravando as palestras ali na Casa Espírita Cristã, mas nessa terça-feira a gente teve a ideia de gravar ao vivo e deu problema na internet, tá? Então, para não perdermos o conteúdo, eu vou gravar aqui em casa. Daqui a pouco vai escutar um barulho de carro, um latido, alguma coisa, mas enfim, o importante é o conhecimento, o estudo que nós vamos realizar agora, tá? E aqui não preciso me pegar muito tempo, que lá a gente deixa uns 30 minutos. Então aqui, se passar um pouco, vamos seguindo, tá? Então o capítulo 2 ele é bem interessante, tá? O capítulo 1 a gente falou sobre família, foi bem legal. Quem não assistiu, assiste lá. E o capítulo 2 dá continuidade sobre a família. Então a gente vai estudar sobre isso e depois a gente vai pegar os ensinamentos do Espírito Emmanuel sobre família, vamos estudar o Livro dos Espíritos, os Evangelhos do Espiritismo, ver o que a doutrina espírita tem para nos falar. Tem bastante conteúdo na doutrina espírita sobre isso. E hoje vamos estudar algumas partes ali para a gente poder nos alimentar com a boa nova, né? Para poder nos direcionar e para a gente poder entender que é tão importante esse assunto sobre a família, né? Então começa assim: congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre. Então estavam todo mundo ao redor de Cristo, né? Na casa de Simão Pedro. Estavam ouvindo ele estudando sobre o Antigo Testamento, né? Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Então ela questiona sobre o que é essa vida no nosso lar. Antigamente a mulher era muito submissa ao homem, só tinha que ficar dentro de casa. Então qual é o sentido disso, né? Porque ela estava querendo entender essa questão. A mulher não tinha voz, contemplou-lhe, contemplou a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos. E a matrona acrescentou, e ela continuou acrescentando. Iniciamos dela, vamos dizer assim, ela se lamenta um pouco, né? Iniciamos a tarefa entre flores, para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Então, como é que é hoje em dia, né? Hoje em dia a gente vê um casal que se junta, né? Então eles têm o sonho de fazer o casamento, de morarem junto. Então naquele período de namoro é tudo bonito, né? Todo mundo se dá bem, todo mundo tem uma paciência um com o outro. O, o homem deixa a toalha na cama, a mulher vai lá com toda a paciência. E depois quando a gente vê que no casamento já não tem tanta essa paciência ali, vamos dizer assim, né? Então, quando estão cada um morando nessa casa é tranquilo, mas quando resolve a morar junto, já não se torna tanto assim. Daqui a pouco aquele homem paciente, quando estão morando junto, que não tem ninguém ao redor, já se torna um homem mais autoritário, querendo mandar na mulher, ou vamos dizer a contrário, ou daqui a pouco o homem que era tranquilo começa a se impor, ditar regras. Então ali a mulher de Simão Pedro parece que era assim, né? Vai saber se talvez o marido dela não deixava ela sair de casa, só podia ficar dentro de casa, e antes as promessas não eram essas, né? Então é isso que ele quer dizer ali. Reparando que a senhora Galiléia se sensibilizava até as lágrimas, deu-se pressa a Jesus em responder. Então estava passando um filme na vida dela, né? Nos olhos dela. Vamos ver o que Jesus tem para nos ensinar? O lar é a escola das almas. O que é alma? Nós somos espíritos, tá?
lá no plano espiritual. Quando a gente reencarna, o nosso espírito é a alma. Então, quando a gente está encarnado, a alma é o espírito encarnado. Então, isso que é a alma. Então, o lar é a escola das almas. Então, nosso primeiro colégio, colégio é aqui na família. Então, por exemplo, a gente estava na sua vida, o homem estava com a sua família, a mulher estava com a outra, se juntou, começa ali o lar, né? Então, antes eu vivia só para mim, a mulher vivia só para ela, daí tem que se juntar, vamos dividir a conta, ou eu trabalho, tu fica em casa, os dois trabalham. Então, antes tinham vários sonhos, eu queria viajar, começa a reduzir, né? Aprender a renúncia, a abnegação, daqui a pouco vem o filho, já vê que tem que cortar mais os gastos, então daqui a pouco um futebol, ou aquele sonho de fazer uma faculdade, alguma coisa, eles têm que renunciar para pensar no filho, né? Então, é isso que quer dizer. Então, o colégio é muito importante, que daqui a pouco, quando eu tô tranquilo é uma coisa, mas quando eu tô convivendo com mulher e filhos, ali que eu vou testar paciência, ali que eu vou testar a raiva, ali que eu vou testar o ódio, ali que eu vou ter que tentar auxiliar, né? Alguém está fazendo alguma comida, então eu posso auxiliar. Então, o colégio é ali no lar. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Então, ali que a gente começa a aprender a humanidade. A gente vai ficar na nossa casa, depois a gente vai aprendendo o convívio no lar, a demonstrar isso no colégio, a demonstrar isso no trabalho, a demonstrar isso lá fora, né? E sorrindo perguntou. Então Jesus, como muito sábio, né? Ele é o nosso mestre. Então ele via a sogra de Simão Pedro e eu vou tentar demonstrar o conhecimento para ela. Então, qual que é o conhecimento dela? Ela vivia mais do lar. Então ele vai tentar trazer um ensinamento dentro do lar do que ela fazia para ver se ela consegue entender. Então ele fala assim: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? Então a lentilha era um prato comum que eles no dia a dia das famílias naquela época. A interpelada respondeu titubeante: naturalmente, senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, aí o Divino Mestre então considerou. Então, o que ele quer dizer? Tem ervilha. Para a gente servir ela, a gente tem que preparar ela, de botar no fogo, depois temperá-la. Mesmo assim, a coisa, nós na vida do lar. Então, quando vem o nenê, o bebê, ele vai vir, só que daqui a pouco ele vai ter que amadurecer, ele vai ter que aprender a caminhar, ele vai ter que aprender a comer, daqui a pouco vai ter que começar a não usar mais as fraldas, ter que aprender a falar, depois vai para o colégio, então vai começando se tornando difícil a vida, né? Mas vai preparando, vai temperando, usando a humildade, a queridade, para depois ele poder sair daquela casa com essa educação. É isso que Jesus está querendo dizer. O Divino Amigo considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. É onde nós vamos nos lapidar, fazer a nossa reforma íntima. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. Como é que tu vai testar a tua paciência? Tendo alguém na família testando a tua paciência. Como é que tu vai testar a tua raiva? Alguém vai te botar na situação para tu ter raiva ali que tu vai testar se tu tem raiva ou não. Então vamos seguindo.
E aqui o Jesus vem nos ensinar o que é como age um verdadeiro cristão, né? O coração acordado para as vontades do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. Então, tudo que ele passar, ele vai tirar o bem daquilo, né? Que nem o apóstolo Paulo falava, tudo retirares o bem. Em tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Em tudo retirares o bem. Eu vou ler um livro, tiro o lado bom. Eu vou ver um filme, tiro o lado bom. Ah, eu conheço uma pessoa ali, um irmão, que é assim assado, mas qual que é o lado bom deles? Jesus acreditava no bem das pessoas, né? Coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando os defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Então, o que ele quer dizer aqui? Por exemplo, uns filhos que têm os pais que se separaram, um botar o filho um contra o outro, fez aquele momento ser uma situação complicada de viver. O que esse filho cristão, se ele tenta se espelhar em Cristo nos ensinamentos, ele vai ver aquela situação e quando ele casar, ele vai tentar não fazer a mesma coisa que os pais fizeram, porque ele conseguiu entender que aquilo não é legal. Então, se caso se separar, não vai botar os pais um contra o outro para o filho, vai tentar ter uma harmonia na família e provavelmente ele vai fazer de tudo para não se separar. Ele vai dar valor à vida, vai dar valor à família, porque ele percebeu como é ruim conviver com os pais separados, vamos dizer. Ah, tem um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra. Pô, ele vai tentar entender que eu, na minha família, eu não vou querer ser um pai alcoólatra ou passar para o meu filho, porque eu sei como é difícil isso numa família. Ou um drogado, ou assim, ou os pais que só brigam. Eu tinha um amigo que tinha os pais que só brigavam. Tu passava lá e estavam sempre brigando. O que eu vou aprender, retirar do bem? Eu não quero isso para minha família. Então eu vou tentar fazer o máximo possível para não brigar. Então a gente vai aprendendo uns com os outros, né? Então se eu não tivesse aquilo, talvez eu não ia dar valor à família. Se não tivesse aquele aprendizado. Daí Jesus continua, nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade, que desfrutamos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Tudo é lições, nós somos um planeta de provas e expiações, somos no planeta primitivo para provas e expiações, então vai passar por provas e tu vai passar expiações. Então daqui a pouco o filho que eu estou tendo difícil, complicado, porque na outra vida eu fui um filho difícil, complicado. Então nessa vida eu vou ter que tentar passar por isso para eu poder dar valor para quando eu for um filho novamente, ou um pai, uma mãe. Então tudo tem um porquê, né? Uma doença. Senhor, há criaturas, a sogra fala, Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou-as indagar. Então, o que acontece com aquela pessoa que vive uma vida inteira, mas não tenta se renovar, não tenta mudar? Todo mundo fala que ela é assim, assado, e ela continua igual. Provavelmente uma pessoa orgulhosa, uma pessoa egoísta. O que acontece com essas pessoas que não tentam se renovar, se redimir? O Cristo pousou na interrogadora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar. Que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Olha que inteligente Cristo, né? Então ele continua os ensinamentos. Sem dúvida, atira-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a mesma alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. A luta comum
mantém a fervura benéfica. Nós vamos ter complicações no lar. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, ah, cada um receberá segundo as suas próprias obras. Jesus falou, quando a gente desencarnar, a gente vai ver o que nós vamos receber. Os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecer por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Então nós estamos no planeta de provas e expiações. Eu sempre comento aqui, nós somos espíritos imperfeitos, depois vamos passar para bons, depois vamos passar para puros. E como é que nós vamos fazer isso? Evoluindo, melhorando, praticando, estudando cada vez mais, buscando o conhecimento, a caridade e buscando as virtudes, que é a abnegação, renúncia, a humildade, a bondade. Então, totalmente contrário ao orgulho e ao egoísmo. Então, se eu não conseguir evoluir nessa vida, eu vou continuar na mesma situação, não vou subir os degraus. É isso que está querendo dizer. Tem uma passagem lá de Jesus no Evangelho, no Novo Testamento, da figueira que ele passou e não tinha dado fruto. E ele amaldiçoou a figueira falando, ele amaldiçoou dizendo que ela não ia dar mais frutos. E o outro dia passaram e viram que ela estava seca. Então, se tu não dá frutos, cada um tem que dar fruto. Qual que é teus frutos? Qual que é a tua história? Às vezes as pessoas questionam, tu faz bastante coisa, alguma coisa tá... Mas cada um receberá segundo as suas próprias obras, né? Então, quanto mais eu fazer para o meu próximo, quanto mais eu esquecer de mim mesmo e buscar para o planeta evoluir, para o meu redor evoluir, as pessoas que moram ao redor, isso que vai fazer a diferença depois, né? São as bônus horas do livro Jesus, no livro Nosso Lar, do filme, a gente vai entender. Todo o trabalho que eu faço na caridade, pensando para o próximo, sem pensar em mim, que eu estou esquecendo de mim mesmo, sem esperando alguma retribuição, isso é bônus trabalho. Quantas horas tu tem? Tá? Então ali praticamente nós terminamos o capítulo 2, tá? Eu vou dar sequência e vamos falar sobre família aqui. Para dar um up nesse capítulo ali. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre o parentesco. Vou tentar entender por que às vezes eu tenho um pai meio complicado, uma mãe meio complicado, ou eu mesmo sou complicado na família, ou irmão. Vamos tentar entender os laços. Será que já não foi... será que antes de eu reencarnar já não foi prevista essa família ou não? Vamos tentar entender e falar um pouco de lá. Então tem uma história bem legal, tá? Do Espírito Meimei, psicografado por Chico Xavier. O título é Inesperada Renovação, do livro Deus Aguarda. Então vou contar uma história, que história é legal, né? Naqueles momentos em que se reconhecia desligado do corpo físico, o homem acabrunhado sentia-se leve, feliz. Extasiado na excursão que se lhe figurava um sonho prodigioso, alcançou o recanto luminescente em que notou a presença do Cristo. Reverente, abeirou-se dele e rogou. Então ele estava em desdobramento astral, é um sonho totalmente lúcido assim. Quando a gente dorme, nosso corpo físico dorme, mas nosso espírito sai. E raramente a gente consegue lembrar do que está acontecendo ali. Tem gente que tem essa facilidade da projeção astral. Então vamos dizer que é um sonho totalmente lúcido, vamos dizer. Senhor, ouve-me por misericórdia. Então tu viu Cristo, viu Jesus, tu vai tentar se redimir, tu vai tentar dizer que vai praticar algo, né? Porque tu se sente, se tu vê uma alma muito grandiosa, tu tem que demonstrar algo, né? Senhor, ouve-me por misericórdia, amo-te e quero servir-te. Desde há muito tempo, aspiro a matricular-me na Assembleia dos que colaboram consigo na redenção das criaturas. Anseio auxiliar aos outros. Entretanto, amado amigo, estou preso. Começa a desculpa, né? Que não está pronto para servir
vai arrumar sempre uma desculpa. Desculpa aqui, desculpa acolá. Essa pessoa não está pronta para a caridade, tá? Livra-me do lar, onde me vejo na condição do pássaro encarcerado. Moro num ninho de aversões, ó, quem sempre reclama dos parentes. Meu pai, talvez, cansado de conflitos estéreis, relegou-nos à própria sorte. Minha mãe exerce sobre nós um despotismo cruel. Então o pai provavelmente abandonou e a mãe usa da autoridade em casa. Trata-nos a nós, seus filhos, à maneira dos objetos de uso particular, flagelando-nos com as exigências de pavorosa afeição possessiva. Então, provavelmente não deixava sair de casa, controlava tudo. Meus 2 irmãos me detestam. Senhoreiam indubitavelmente o que tenho e me humilham a cada instante. Então, ele era maltratado pelos irmãos também. Se concordo com eles, me ridicularizam. E se algo reclamo, ameaçam-me com perseguição e espancamento. Libera-me, Senhor, da prisão que me inibe os movimentos. Quero agir em teus princípios, amar e servir, qual nos ensinastes. Então ele se coloca no papel de vítima, que na sua casa não consegue, né? A família toda complicada. A gente nunca se pode colocar num papel de vítima, tá? Nunca. Porque provável, tá? Ante a ligeira pausa que se fez, Jesus nos vitou, o visitante compassivamente alegou: lembre-me de tuas solicitações anteriores. Estavas de passagem aqui mesmo, na direção do berço terrestre, acompanhado de amigos prestigiosos. Declaravas-te sequioso de ação ao bem, e os teus companheiros endossavam-te as afirmativas. Dizias-te ansioso no sentido de compartilhar-nos as tarefas. Entendo-te sim. A construção do amor é inadiável. Senhor, observou o consulente respeitoso, se entendes o meu ideal e se as minhas petições já se encontram aqui registradas, quem me situou no lar terrível, no qual me reconheço a afeição de um doente, atirado ao serpentário. Então, toda vez que eu julgo, me coloco na posição superior aos outros inferior. Está dizendo que os parentes são errados e ele não. O mestre sorriu e considerou: acreditando em teus propósitos de colaborar conosco, quem te enviou à família em que te encontras fui eu mesmo. Olha o choque dele. Surpreendido com a inesperada revelação, o visitante do mundo espiritual experimentou estranha sensação de queda e acordou no próprio corpo. Então, o que aconteceu ali? Ele encontrou Jesus, reclamou do pai, reclamou da mãe, reclamou dos irmãos, que ele queria ajudar, que queria servir, ele tinha aquele sentimento de querer fazer algo para a humanidade. E daí saiu do corpo, falou com Jesus, e Jesus falou: pois é, mas tu veio com esses mesmos, antes de reencarnar, tu também veio com a mesma conversa. Confiando nos teus propósitos, eu te dei esses parentes ali para tu trabalhar eles, para tu tentar melhorar o pai, tentar melhorar a mãe e os irmãos. Só que quando tu vem para a carne, tu tem um véu do esquecimento, tu não vai lembrar. Por isso que às vezes a gente reclama do pai, de uma mãe, dos parentes aqui, e se a gente pudesse relembrar, foi nós que pedimos antes de reencarnar essa prova. Ou por expiação, por ser um mau pai, um mau filho, alguma coisa assim. Só que a gente sempre se coloca no papel de vítima. Por isso que o apóstolo Paulo falou: o servo do Senhor não convém contender nem murmurar. Nós nunca podemos reclamar e nunca se botar no papel de vítima. Talvez hoje nós estamos sendo vitimizados por um pai, por uma mãe, por um irmão, por um vizinho ou por um chefe, mas vai saber se na outra vida não foi tu que era o algoz. E agora tu só está levando a ação e a reação, que é uma lei da justiça. Então não adianta a gente se colocar de vítima, a gente tem que amar, perdoar e servir, tá? Lá fora, então ele voltou ao corpo e falou: lá fora os irmãos deblateravam contra a vida, reportando-se a ele com injuriosas palavras. Só que agora o que acontece com o cristão que se renova, que busca sua redenção e se despertou, caiu em si? Ele, porém, assinalou os insultos que lhes eram endereçados com novos ouvidos, olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Que Jesus falava.
no silêncio de quem havia conquistado o troféu de profunda renovação. Que história legal, né? Muito legal essa história. Então vamos dar continuidade para a gente poder mais entender sobre os laços de família. No livro Consolador, que é tipo um livro dos espíritos ali do Emmanuel, o Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, tá? Questão 175. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de se projetar-se na Terra. Quando a gente está no plano espiritual, antes de reencarnar na Terra, foi preparado lá a família ou foi o acaso? O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram, no além, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva, de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Tu não teve só essa reencarnação, tu teve outras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal, com vistas ao futuro. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada da evolução redentora, que se ouvidas amarguras do passado, longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradoras e santificadas. Purificadas as afeições acima dos laços de sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito através dos laços imperecíveis do espírito. Então a gente tem que aproveitar o momento da nossa reencarnação, da nossa família e buscar nossa redenção. Se eu fui um mau filho na outra época, tenta ser um bom filho nessa época. Se eu fui um mau marido e eu estou com uma esposa ruim, eu tento ser dessa vez um bom marido. Independente, não é como as pessoas te tratam, é como tu trata as pessoas. Não importa quantas pessoas te odeiam, quantas pessoas tu não odeia. Às vezes a gente faz uns atendimentos fraternos, a gente ouve muito, tá casado com a minha filha, tá fazendo uns problemas, ou o pai, ou um sogro, isso, aquilo. E como é que a gente lida com isso? A gente lida tendo a misericórdia dele, né? Bem-aventurados os misericordiosos. A gente tem que entender que cada um está na sua evolução. Então, o Alan de hoje, por exemplo, se numa outra vida eu matei umas 10 pessoas e nessa vida eu tô só tratando mal as pessoas, ó, bendito seja o Senhor, porque aquele Alan de antigamente que matou tantas pessoas nessa vida, ele só tá tratando mal, ele não tá chegando a matar. Então a gente tem que sempre acreditar no Senhor, fazer oração, porque isso, por isso eu vi o que vou dito aos antigos, olho por olho, mas dente por dente, mas eu vos digo, ame os seus inimigos, faça o bem para aqueles que odeiam, e desejem o mal, deseje o bem para aqueles que os amaldiçoam, e ore em favor daqueles que maltratam vocês. Então, não vou esticar muito o assunto, mas é isso que a gente quer dizer, tá? Então, no livro capítulo 5, que eu li, né? Consolador, tá? Agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 que a gente já estudou, tem uma playlist do Evangelho segundo o Espiritismo que a gente estudou. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Daí tem o item esquecimento dos passados. Ele vai falar um pouco da família. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio que já viveu. Então, provavelmente, aquela tua própria família agora era da vida passada, talvez. Frequentemente. Então, a grande probabilidade, sim, o espírito renasce no mesmo meio que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que a gente está falando, que lhes haja feito. Se reconhece nelas a quem odiara, quiçá o ódio que lhes despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Então, por isso é importante o véu do esquecimento. Vai que eu lembre agora que numa outra vida, aquele irmão que a gente tem uma certa rixa, uma inimizade, foi porque na outra vida eu tinha matado ele. Como é que eu ia me sentir? Eu não ia me sentir envergonhado? Por isso, do véu do esquecimento.
Vamos lá, agora do Espírito Emmanuel, é bem legal que ele pega frases do Novo Testamento e ele conta um texto explicando sobre isso, tá? Psicografado por Chico Xavier. O título é Doentes em Casa, o livro é Ceifa de Luz. 30 minutos, vamos passar um tempo, mas esse é bom de gravar em casa que não tem problema quanto tempo levar. Não tem aquela pressão da palestra que seja 30 minutos para o pessoal não ficar esperando muito tempo, né? Que já é de noite. Vamos lá? Doentes em Casa, livro Ceifa de Luz. E a frase é: E a paz de Deus domina em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo e sede agradecidos. Então a paz de Deus domina em vossos corações, para o qual fostes chamados, a tua família que está aí, em um corpo e sede agradecido. Tem que ser grato. Apóstolo Paulo. Então ele vai contar um texto aqui, que vamos passar um pouco para frente, daí ele volta aqui. Referimos-nos à imagem para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas as quais, antes do berço em que te refizeste no plano físico, prometestes amparo e dedicação. Então a gente prometeu amparo e dedicação para essas pessoas difíceis no lar. Nascem no grupo familiar realmente convidados por ti mesmo, ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento, para que tu possa amparar ele até ele poder se renovar, mudar suas atitudes, né? Entendemos no assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar demorada e distante é a medida que não se pode evitar. Às vezes tu vai ter que ficar, eu já tive esse caso, tá? Ficar uns 2 anos sem conversar com o irmão, porque era muita briga, mas vai passar, depois voltou e a gente faz as pazes e tá tudo certo. Mas às vezes é necessário isso, mas nunca guardar mágoa. É só por um tempo, tá? Devido à imaturidade da qual eu me encontrava, hoje em dia as pessoas muito me tratam mal. A gente entrega cestas básicas, às vezes mesmo entregando cestas básicas, mesmo fazendo Natal, Páscoa, Dia das Crianças, as pessoas nos tratam mal, mesmo fazendo projetos com mais pessoas falando mal da gente. Eu tenho a paz de espírito, a paz no coração, o Evangelho de Jesus, e não guardo mágoa nenhuma. Peço desculpas se eu faço alguma coisa contra e a gente segue. Então, depois as pessoas voltam a pegar cestas básicas, voltam a fazer coisa com nós. Às vezes as pessoas, quando são humildes ou caem em si, vêm, reconhecem que erraram e vêm pedir, ou às vezes não, mas o importante é eu não guardar ódio, eu não guardar mágoa, entendeu? Por isso que Jesus falou que se tiver alguma coisa contra o teu irmão, vai com ele em particular e resolve. Se ele te ouviu, ganhou o teu irmão. Faz a tua parte. Outra passagem, reconcilia-te com o teu irmão quando ainda estás com ele a caminho, para que ele não te leve ao juiz, não te leve ao cárcere. Em verdade, vou te dizer, não sairá de lá até pagar o último centavo. Então, quando a gente ainda está no caminho com as pessoas, a gente tem que aproveitar e não guardar mágoa, senão daqui a pouco a gente vai ter que, numa outra vida, fazer tudo de novo. Se tens contigo alguém a quem ames, ergues-te por teste permanente de compreensão e paciência no Instituto Doméstico. Não afastes esse alguém do clima afetivo. Não afaste essa pessoa do clima afetivo. Tenta trazer com mais amor essa pessoa, com mais compaixão, mesmo ela te tratando mal. Tenta dar esse amor para ela. Não faça esse clima do clima afetivo em que se encontras, sob o pretexto de serenar a família ou beneficiá-la. Guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações e não lhe decretes o exílio. Não deixe ela se distanciar. Ainda mesmo o preço de ouro. Apoia-os, qual se mostra as necessidades e lutas que lhes marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus em tarefa sob tua responsabilidade, ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus. Legal, né? Aqui no Livro dos Espíritos, vamos alimentar. É o capítulo 7, Parentesco e Filiação. Vamos tentar entender. Capítulo 4, Pluralidade das Existências.
Questão 204. Desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? Não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores. Disso decorre frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Então, eu sempre comento com uma irmã da minha mulher e a filha dela, que tem 14 anos. As duas se dão super bem, são muito amigas. Então, ali é espírito simpático, sim, tá? É espíritos que vieram na reencarnação. Ah, eu tinha que resolver algo com essas pessoas. Não, mas eu vou te ajudar. Eu vou junto reencarnar como filha ou como mãe e vamos tentar ajudar essa família ou uns outros famílias ao redor ou algo que tu precisa entre provas e expiações. Então, são espíritos simpáticos. Tu vê na tua família espíritos assim, é porque vieram junto para se ajudarem nessa aprovação. Agora, se tu vê um filho ou uma mais complicada, aí é débito de outra vida que você tem que se acertar. Tá? Questão 207A. De onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre os pais e os filhos? São espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Então, se eu tenho um pai e um filho, é a mesma coisa, ou entre irmãos, tem alguma coisa de simpatia, claro que a gente não pode tratar os filhos que nem se fossem amigos, porque eles se abusam, mas tu vê um pai e um filho que se tratam como amigos, assim, e o filho respeita como o pai respeita o filho, ali são espíritos simpáticos, né? 208, porque a gente não pode lembrar que a gente tem que educar. O papel dos pais é educação. Tá? Antigamente os pais não tinham essa importância de serem amados pelos filhos, mas sim respeitados. Hoje os pais querem ser amados, mas não respeitados. Então tem que ter um equilíbrio. A gente está saindo do antigo para o novo. Então vai ter uma perturbação ali para a gente poder evoluir no requisito de família. Questão 208. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Exerce e muito, como já dissemos. Os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver o dos filhos, pela educação, ao papel dos pais. Isso é para eles uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Então, o que houve lá no Antigo Testamento? Caim, Caim, o que fizestes do irmão que eu te dei quando o Abel matou o irmão? A gente vai ser cobrado. Pai, o que fizestes do filho que eu te dei? Esposo, o que fizeste da mulher que eu te dei? Então, nós vamos ser cobrados, sim, pelo resultado das nossas ações com referente aos nossos parentes. O mau espírito pode, porque porque pais bons e virtuosos têm filhos perversos, ou seja, porque as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia bons espíritos como filhos? O mau espírito pode pedir bons pais, como uma prova, planeta de provas e expiações. O mau filho pode pedir uns bons pais como uma prova. Bons pais, na esperança de que os seus conselhos o dirijam para uma senda melhor. E muitas vezes Deus o atende. A mesma coisa, pais bons podem pedir como uma aprovação um filho mau. Os pais poderão, pelos seus pensamentos e as suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito em lugar de um filho inferior. Então, tá o casal ali, tá naquele processo de gestação. Posso pedir uma oração para que venha um espírito bom para a gente? Não, tudo tem um porquê. Vai vir um filho da qual tu tá precisando. É o filho mais importante que tu necessita para tua aprovação e expiação, independente se for simpático ou não, tá? Mas, como missão de pai, tu pode reeducar ele. Não, pode melhorar o espírito da criança a que deram o nascimento e que lhes foi confiado. Esse é o seu dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Questão 213. Mas se os espíritos se encarnam nos gêmeos por simpatia, essa questão eu não vou ler aqui. Então
Vamos pegar um outro texto do Emmanuel, livro Fonte Viva, o título é Parentes. Então vamos lá para a frase. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, se tu não cuida da tua família, tu quer fazer palestra, quer para a sociedade, tu quer demonstrar uma coisa que tu não é em casa, tu é infiel. Pronto assim. E como é difícil, a gente palestrante, o pessoal acha que a gente é perfeito, não somos, tá? A gente estuda para tentar se melhorar. Mas um dia, queira Deus, que a gente consiga tanto ensinamento poder pôr em prática. A gente vai botando em prática sim, mas essa é a intenção. Quanto mais a gente estudar e botar em prática, essa que é o importante. Vamos lá para o texto do Emmanuel. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis das leis funcionam nas ligações consanguíneas, impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente. É indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a volver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos guardará implacável constrangimento-nos a liquidação de todos os compromissos. Então não adianta ter os irmãos brigados, os pais brigados, que a espiritualidade sempre vai botar em determinado dia ou mês se reunir. É muito engraçado, às vezes a gente vê a empresa, uns caras sempre brigando, não querem conversar, mas quando vê, estão fazendo curso junto, quando vê, saem da empresa, vão trabalhar na mesma empresa. Isso é para a pessoa se ligar, para tentar aproveitar essa oportunidade e se perdoarem, né? E seguir em frente. Tem no livro Nosso Lar, é muito fantástico, quando o André Luiz está se despertando, e ele encontra lá no plano espiritual pessoas que ele acabou zelando numa outra vida. Acho que foi o pai dele não perdoou uma dívida, o pai dele não perdoou uma dívida para um pai que veio pedir misericórdia para ele, o pai disse que ele era para honrar, e ele perdeu todo o dinheiro, teve que, não sei o que lá, teve que ir para um outro lugar, e o André Luiz ficou muito triste com essa situação. E naquele momento, depois eles conversaram e ele ficou meio humilhado. Depois, um espírito amigo do André Luiz chegou e aí, tu aproveitou a oportunidade? Como assim? Ué, de pedir perdão? Bah, não, mas então tu vai saber quando que tu vai ter a próxima oportunidade, pelo menos tu demonstrar o teu perdão por ter feito algo, mesmo não tendo a intenção. Então a gente tem que aproveitar esses momentos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvo-sanista. Ele está falando para os palestrantes novamente, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Olha a virtude. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, nós temos que usar a nossa autoridade como pais. Jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência. Ó, tem que ter o equilíbrio que nem a gente falou na aula passada, do capítulo 1. Ou com o emplasto do desleixo. Ó, foi a mesma coisa que foi falada. Não muita ternura, passar essa mão na cabeça, mas também não muito rigor. A chave é o equilíbrio. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras do amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Então, aqui ele dá uma forma para nós, né? Ajudemo-nos através da cooperação. Cooperação, a mãe está fazendo a janta, vou lá fazer uma cooperação, vou arrumar a mesa, vou secar uma louça, cooperação. O filho está precisando de umas dificuldades de fazer o tempo, vou lá, cooperação.
eu vou lá ajudar, aí ele é o tema. O pai chegou cansado e precisa, vamos lá, vamos ajudar o pai a não precisar pedir fazeres dele, né, da casa, mesmo o pai querendo ajudar, é todo mundo um ajudando o outro. O segredo, a chave é a cooperação, tá? Ajudemos-nos através da cooperação e do carinho, sempre com amor, essa cooperação. Não aquela coisa do pai com o filho. Filho, arruma a mesa. Filho, arruma a mesa. Filho, arruma a mesa. Tu tem que falar umas 10 vezes. Cadê a cooperação? Não tem. Daí tu acaba sendo obrigado e fica aquele clima complicado ali em casa, né? Ajudemos através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade, somente adestrando paciência e compreensão, tolerância. A compreensão, se colocar um pouco no papel, né? A criança é uma criança, então tem que ter um pouco de paciência, ela talvez seja um pouco preguiçosa, né? Tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habituaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Vamos seguindo? Por mim ficaria 2 horas aqui, bem tranquilo, gente. Título Em Família, livro Pão Nosso. Como vamos para a frase? Aprenda primeiro a exercer piedade para com a própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Apóstolo Paulo. Olha que interessante, né? Primeiro é a tua família, meu. Caridade começa em casa. Depois tu vai pensar em querer servir o próximo. A luta em família é o problema fundamental da redenção do homem na terra. Então, a maioria das tuas provas e expiações está na família. Para tu buscar a tua redenção, teus erros da vida passada, é na família. Como seremos benfeitores? Isso aqui é legal, que também pega do capítulo 1 do Jesus no Lar, né? Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas, que a nossa evolução vai ser, tá? Espíritos imperfeitos, bons, puros. Quando a gente chegar nos puros, nós vamos chegar no nível, assim, de Jesus. E depois vai ser Cristo, vai Espírito Crístico. Desculpa a nomenclatura, mas daqui a pouco tu vai ser governador de um planeta, que Jesus foi, do planeta Terra. Depois tu vai ser governador de uma galáxia, do universo. Isso a doutrina espírita nos ensina. Como é que tu vai ter autoridade para comandar 5, 100, 200, tu não consegue nem do teu próprio lar. Como é que tu quer ser dirigindo uma casa espírita, ser um líder, referência, tu não consegue nem no teu lar? Como é que tu quer ser um líder numa família, numa empresa, se tu não consegue nem cuidar de 2, 3? Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que não se coadunam, puxando as orelhas de novo dos palestrantes professores. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. A piedade é sempre se colocar na posição do outro, ter uma pena do outro, mas em ação, em ajudar. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nefrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria a falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convido de que semelhante esforço representa realização essencial.
Então é isso, pessoal. 50 minutos, eu vou ler só mais uma partezinha. Eu vou ler esse texto aqui e mais umas 3 questões, tentar ser mais ou menos 1 hora, tá? Então mais uns 10 minutinhos, tá? Prometo. O título é Por Amor a Deus, livro Ceifa de Luz. A frase servindo de boa vontade ao Senhor. Apóstolo Paulo. Não importa que o filho problema te arranque lágrimas de aflição, se o abraças na condição da criatura eterna que Deus te deu a encaminhar. Aceita, foi Deus que te deu aquele filho. Não existe sofrimento na abnegação, não existe sofrimento na abnegação, que frase linda. Em favor de pais incompreensíveis, se eres te consagras na certeza de que os encontrastes por benfeitores a que Deus te guiou, a fim de que o entendas e auxilies no reajustamento necessário. Nunca reclame de um pai e da tua mãe. Eles poderiam ter te abortado, mas resolveram te dar a vida, independente de tudo. Não há dor no sacrifício. Outra frase legal. Por alguém no lar ou no grupo social, se temos nesse alguém a presença de uma criatura difícil que Deus colocou no nosso caminho, para que lhe sirvamos de apoio. Não existem lágrimas nos encargos de auxílio ao próximo. Basta às vezes ensançadas de aversões gratuitas, se as acolhemos por serviço que Deus nos entrega, no qual se nos apaga os impulsos da personalidade, a fim de que nos transformemos em auxílio aos semelhantes. Aceita a responsabilidade em tuas mãos, ou as provas que o tempo te trouxe por trabalho, que Deus te confia, trabalhando e servindo, compreendendo e auxiliando aos outros, por amor a Deus, e mais depressa te desfarás de quaisquer sombras do passado, liquidando débitos e culpas em serviço de Deus, de amor a Deus, porque o amor de Deus se te fará luz ao coração, fazendo-te viver ao sol do porvir. Aqui, ó. Laço de família, questão 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Então, pessoal, para não puxar muito, eu vou dar uma parada aqui um pouco, falar da família, e eu vou falar só mais 3 questões aqui, tá? Rapidinho. Aqui, eu acho que é no livro o livro do Emmanuel, como é que é o Consolador. 110. Qual a melhor escola da preparação das almas reencarnadas na Terra? Qual que é a melhor escola? Um colégio, uma faculdade? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensinos propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristalização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens, em lares cristãos, para a nova era da humanidade. Então, somente o lar, e se tu fazer o evangelho no lar, na família, o pessoal ali da casa vai entender o que Jesus quis nos passar, tu vai aprender sobre o perdão, sobre não julgar, sobre amar o próximo, sobre amar os inimigos. 112. Como renovar os processos de educação para a melhoria do mundo? Como renovar os processos de educação para a melhoria do mundo? Que essa é a intenção para nós evoluir o planeta Terra, as pessoas que moram aqui. As escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos, com esses ou aqueles processos novos de conformidade com a psicologia infantil. Mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho. E um só modelo de mestre, que é a personalidade e a essência do Cristo. Então, que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Apóstolo Pedro. Depois que eu conheci Jesus, nova criatura o é. Apóstolo Pedro. Apóstolo Paulo, perdão. Então, pessoal, é isso aí que temos para hoje, tá? Podia falar mais sobre o assunto, mas tá bom o tempo, 54 minutos. Então, para quem nos conhece, nos siga lá no Instagram, Casa Espírita Cristã, Caminho do Pai. Nós temos um projeto de caridade também, grupo Pensando no Nosso Próximo, nos siga lá. Todo mês a gente doa cestas básicas, Natal, Páscoa, Dia das Crianças.
brechós solidários, quem quiser nos ajudar para nos dar continuidade nesse trabalho de caridade ali, de ajudar o nosso próximo, mais de 9 meses conseguindo entregar cestas básicas, nos ajuda com qualquer valor, tá? O Pix é 54991-229676, que é o meu número de celular. Nos ajude a manter esse lindo projeto ali de caridade. Siga lá no Instagram que vocês vão ver esse projeto que nós estamos conseguindo graças à misericórdia do nosso amado Jesus e aos bons corações que nos ajudam, tá? Então, gratidão, namastê e até a próxima.